é importantíssimo essa conversa, esse debate. Por quê? Porque um dos grandes, digamos assim, né, pelo menos tem um senso comum nesse sentido, né, Ana, que um dos grandes entraves à industrialização da construção seria a tributação, né? A tributação, porque a construção off-site ela teria uma tributação diferenciada, especialmente em torno do ICMS e do IPI, que implicaria um aumento de custo, um custo diferenciado para as empresas, que acaba desestimulando a construção off-site. Então, nós, no nosso setor, a gente tem, até por cultura e muito em função da questão tributária, trazer para dentro do canteiro o nosso processo produtivo inteiro, né? De ter pouca coisa fora. Obviamente que a gente sabe que existem os métodos, né, de wood frame, steel frame, pré-moldados, isso aí todos funcionam. Só que a aplicação, digamos assim, intensiva desses sistemas dentro do setor hoje é um pouquinho limitada, e há uma expectativa, há uma esperança grande com que as novas regras tributárias estão sendo discutidas, especialmente do Imposto sobre Valor Agregado, ou IVA, nosso IVA dual, IBS, CBS, essa realidade possa mudar de alguma forma, que a industrialização possa ser incentivada. Então, vamos debater sobre isso, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu tenho o prazer de dividir a mesa aqui, né, com a doutora Doris Zechmeister, né? Zechmeister, a Laura Marcelini e a Ana Maria Castelo, né? Uma mesa feminina, ainda bem que a mesa lá da abertura, foi falado aqui, a abertura está plenamente masculina, e a gente aqui tem essa possibilidade de trazer as melhores cabeças, né, que pensam esse tema para fazer um debate riquíssimo, de altíssimo nível. Nós teremos uma palestra de 50 minutos, essa é a nossa proposta, tá? E com um tempo de 10 minutos para cada uma de vocês falarem sua parte, e, eventualmente, no final, uma discussão da plateia. Se tiverem alguma pergunta a fazer, eu pediria a gentileza de fazer por escrito, para que a gente possa, no final, organizar as discussões e, assim, conseguir tentar responder todas as perguntas, vocês, na sequência. Tá? Mas, mais uma vez, agradecendo a Comate, agradecendo o Dionísio, a Leila, né, as palestrantes presentes e a todos vocês. Vamos dar início aos nossos trabalhos aqui, já passando a palavra, né, para a professora doutora Dora Zechmeister Bragança Weimann, acertei? Professora de Engenharia de Serviços da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Litoral, vai falar sobre o que é industrialização na construção. Professora, a palavra é sua, está à disposição, seus 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da ACEBIC. Eu estou aqui representando um elo muito importante do nosso setor, que é a academia, né? Então, a gente vai trazer aqui um pouco dos conceitos aí da industrialização e o que está em torno disso, de tudo isso. Só um pouquinho, que tem muitos equipamentos aqui. Não, pode deixar que está certinho. Então, a gente, né, nesse painel de reforma tributária, a gente vai falar um pouquinho, então, dos conceitos da industrialização da construção. Gostaria de dizer que, apesar de... Foi falado, né, sou lá do Rio Grande do Sul, então, apesar de eu estar um pouco longe pela distância, a gente está perto aí a um clique, né? Então, estamos abertos também ao diálogo, sempre que for preciso. A gente gostaria de participar também mais ativamente dessas discussões. Esse nosso grupo de trabalho, a professora Daniela e eu, a gente, com o projeto Construa Brasil, a gente iniciou um laboratório que se chama Modulab, é um laboratório interdisciplinar para incentivo à coordenação modular e à modularidade na construção civil. Nós temos como colaboradores professores que já têm seu nome muito forte aí na área de gestão e economia da construção, em materiais e tecnologias do ambiente construído. E aí são os nossos pesquisadores que trabalharam mais especificamente aí no projeto do Construa Brasil. O Modulab, então, é um laboratório que busca essa sinergia, né, da modularidade, da coordenação modular. E o objetivo do Construa Brasil, muitos sabem, né, que se teve agora há pouco tempo, foi, da nossa parte, desenvolver a regulamentação técnica para incentivar, então, a modularidade e a coordenação modular.
Dentro desse trabalho, foi desenvolvida uma norma, a norma de coordenação modular. Essa norma está entrando em consulta pública. Ano passado foi um ano forte de discussões dentro da BNT, e a gente, então, está entrando agora em consulta pública em breve. Então, já convido vocês a participarem e opinarem também, porque é importante que o setor se manifeste e verifique se aquilo que a gente está postulando ali, que foi amplamente discutido, né, se isso realmente faz sentido. Além da norma de coordenação modular, no projeto Construa Brasil, a gente trabalhou com uma outra norma, que é a norma de plataformas. É uma norma super importante e que ela provavelmente entrará em breve em discussão, né? Então, a gente vai precisar ativamente aí dos players do setor para a gente poder discutir bastante aí o que se tratou nesse período. Bom, quero trazer aqui um pensamento, né, que fala que as palavras são as roupas que vestem os pensamentos. Então, os conceitos, só troquei aqui, em vez de pensamentos, para conceitos, porque é bastante importante a gente falar sobre isso, né? Falar sobre o que realmente importa e como que a gente vai fazer uma união dessas definições aí dentro do setor. Então, vou trazer 4 palavras: industrialização, flexibilidade, plataformas e coordenação modular, que são palavras que vão estar dentro aí do que a gente vai precisar para a sequência aí do nosso trabalho. Visitando um pouquinho lá a norma de desempenho, relembrando o que é material, componente, elemento e sistema, e já trazendo que a gente tem níveis de industrialização dentro de cada uma dessas partes, né? Então, dentro lá da indústria do cimento, a gente trabalha com industrialização do insumo. No componente, a gente tem industrialização também dessa unidade integrante, então, de um sistema. Já no elemento, a gente enxerga de forma mais clara a industrialização, porque ele tem funções específicas, e no sistema, então, realmente a gente tem o ápice aí de tirar todos os benefícios aí da industrialização. Então, a coordenação modular, o que ela é? Ela vai ser a ordenação dos espaços na construção civil. O objetivo dela é que a gente tenha compatibilidade dimensional e possibilite a industrialização aberta, que é uma outra palavra importante aí que a gente vai trazer. Então, dentro dessas palavras que trabalham com módulo, né, a gente tem, então, a coordenação modular trabalhando com um módulo básico de 10 centímetros, e aí tem toda uma norma para explicar como que a gente faz para trazer esse 10 centímetros para mais de 10 centímetros, menos de 10 centímetros, e como a gente faz toda essa relação dimensional. E aí a gente vai ter componentes modulares, elementos modulares e sistemas modulares. Ela não é construção modular. Construção modular é um outro conceito. O conceito de construção modular vai trazer em 4 níveis, né? A construção modular volumétrica, que é a 3D, a painelizada, que é a 2D, a paramétrica e a híbrida, que é a combinação dessas 3 anteriores. O que é a construção modular? É um sistema de componentes separados que são pré-fabricados num ambiente controlado. Eles podem ser justapostos ou acoplados e eles podem ser substituídos ou adicionados sem afetar o sistema. Já o conceito de plataformas, ele vai nos ajudar a desenvolver um pouco mais a flexibilidade, que também é muito importante dentro da nossa construção civil. Então, ele vai ajudar no equilíbrio delicado entre aquilo que é comum, que é a plataforma, e aquilo que é a exceção, que são as partes personalizadas e customizadas. Então, está aí a plataforma. Ela pode ser tanto de produtos, componentes, como processos, ainda tecnologias e também conhecimento. Aqui a gente não está falando só de dimensão ou de material, a gente já está falando num nível mais aberto. Exemplificando, as plataformas elas podem dividir o produto em 3 partes. Uma parte é a parte padronizada, que é aquilo que se repete nas diversas famílias de produtos, né? A gente vai ter uma parte que é customizável, que essa parte ela tem opções limitadas, mas é flexível, e uma personalizada, que é aquela que vai realmente se adequar ao usuário, ou então às condições climáticas, ou então ao próprio terreno.
Um exemplo disso, né, aqui mais genérico, então a plataforma, as variantes de produtos, que são essa parte que anexa um pouco então, tanto do customizável quanto do personalizável. E aqui um exemplo mais visual, né? Então, se eu tenho uma edificação, eu posso dizer que a plataforma é o sistema construtivo, um pré-fabricado. As paredes externas, essa tecnologia construtiva. Eu tenho módulos que são customizáveis. Por exemplo, eu tenho 3 tipos diferentes de telhado e eu não vou variar mais do que isso. E eu tenho módulos personalizáveis, que são aqueles módulos que vão ser adequados àquele terreno. Por exemplo, o sistema de fundação. Dentro disso, a gente ainda vai falar de 2 conceitos importantes, que é a industrialização aberta e fechada. A industrialização aberta é o que a gente busca com a coordenação modular, porque é a compatibilidade dimensional entre diversas indústrias. A gente tem lá um módulo básico e a gente vai ter componentes que são intercambiáveis. E a gente precisa, então, de padronização nesse sentido. Já a industrialização fechada é quando a gente tem uma indústria que vai trabalhar com dimensões particulares e, normalmente, não é intercambiável com outro fabricante. Por fim, a construção industrializada, né, que é, então, o conceito importante que a gente vai trazer aqui, ela se refere a uma edificação que ela é composta pelos componentes, elementos e sistemas, que nós vimos lá no início, que são produzidos industrialmente, então, aqui entra realmente a palavra e a relação com a industrialização, e executados num processo de montagem, num canteiro de obras. Para que esses elementos eles sejam considerados industrializados, é importante considerar a tecnologia construtiva e também não apenas o local onde está sendo executado externo ao canteiro de obra. Então, a tecnologia passa a ter aqui um papel importante. Existem 2 modelos, né, aí de construção industrializada, da industrialização da construção. Um modelo que nós já vivemos e um modelo que a gente está agora entrando em transição. Então, um modelo que a gente já viveu, porque construção industrializada não é de hoje, né? Onde a gente tem padronização de produtos e processos, pré-fabricação. Hoje nós temos padronização com flexibilidade e a pré-fabricação de sistemas abertos. A mecanização com digitalização. Os sistemas fechados, né, ficam no modelo tradicional. No novo modelo, nós buscamos lá os gêmeos digitais, novos modelos de negócio, a integração com a cadeia de suprimentos, a coordenação modular e conectividade e a customização em massa, que a gente consegue através lá daquele modelo de plataformas. Estamos trabalhando agora com um doutorado, lá no nosso grupo de trabalho, iniciando esse ano, que vai trabalhar com a definição dos critérios e níveis de industrialização, que esses ainda não estão presentes lá na norma de coordenação modular, porque precisam de uma certa discussão. E, por fim, queria dizer para vocês que as normas, né, que foi o que eu quis trazer aqui um pouquinho, dessa norma de coordenação modular, elas são o passo inicial rumo à industrialização. Mas a gente não consegue caminhar se a gente não der a mão, né, e tiver essa sinergia, os esforços, então, do diálogo intrasetorial e a ordenação do diálogo com o setor e com o governo. Queria agradecer a todos. Muito obrigada por enquanto. Obrigado, professora Doris. Interessante. Vou deixar para o final, mas tem algumas considerações a fazer que eu gostaria dos seus comentários. Então, mas vou deixar para o final, que eu queria, inclusive, saber se da plateia, né, repetindo mais, falando de novo, se tiver alguma dúvida, segurem aí, anotem, para que a gente possa levar para o debate depois das 3 falarem, até porque agora vou passar a palavra para a Laura Marcelini, que é diretora técnica da Abramat, né, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui, Laura, para falar do impacto da legislação, tributação, financiamento e licitação em vigor no processo de industrialização da construção. A palavra é sua, você tem 10 minutos. Muito obrigado mais uma vez, Laura. Obrigada. Quero, em nome aqui da Abramat, em nosso nome, agradecer a oportunidade, o convite da CEBIC, para tratar desse tema com o qual a gente já tem um bom tempo aí, né, de trabalho. Acho que dá para colocar os slides. Acho que guardar um pouquinho. Na verdade, eu vou só fazer um panorama, né, falar um pouco mais assim de ambiente regulatório, né, tudo o que a gente tem que pensar,
que realmente está interferindo nessa questão de favorecer a expansão da industrialização da construção no Brasil. Né? A reforma tributária é um aspecto que depois a Ana vai detalhar, mas a gente vai falar um pouco mais aberto. Né? Então, a ideia é provocar um pouco mesmo, para mostrar a abrangência disso e há quanto tempo e quanta coisa a gente vem fazendo em relação a esse tema. Né? Bom, então vamos lá. O que eu queria provocar, assim, quando a gente fala em industrialização, que aqui a professora Doris já nos disse, né, já nos deu uma ideia do quanto é complexo e quantos conceitos ainda estão sendo debatidos, né, no meio acadêmico. Basicamente, a gente começa a provocar as questões do que é feito on-site, o que é feito off-site, né, dentro e fora de canteiro. A gente tem tecnologias tradicionais e tem questões também que são tecnologias inovadoras. Apesar da gente já ter muita tecnologia disponível no Brasil, a gente ainda tem coisas consideradas inovadoras, que a gente ainda não tem norma técnica brasileira. Então, a gente também tem essas questões quando a gente começa a migrar mais forte para a industrialização. E aí, o que a gente enxerga como principais barreiras relacionadas ao ambiente regulatório que interferem nessa questão da expansão da industrialização no Brasil? Esses temas, essas barreiras, até a gente vem discutindo, né, em algumas publicações e algumas ações que eu vou mencionar na sequência, mas aqui, para provocar, claramente, a tributação. Nós temos um problema sério, nós precisamos resolver realmente a falta de isonomia entre os sistemas tradicionais e os industrializados. Basicamente, aquilo que o Fernando colocou já, né, do on-site e off-site, que é tributado de uma forma diferente. Quando a gente está falando em construção tradicional dentro de canteiro, a gente tem forte incidência do ISS, e aquilo que a gente compra são insumos mais básicos, sobre os quais incide ICMS, IPI. Mas, quando a gente fala no industrializado e agrega valor numa estrutura industrial fora do canteiro e traz para o canteiro alguma coisa com valor adicionado maior, a gente carrega um valor muito pesado de ICMS, IPI, de componentes, uma série de questões aí, e deixa de ter todo aquele ISS, né, da mão de obra alocada em canteiro. Então, nessa conta, a gente hoje tem uma condição que desfavorece, né, ou interfere muito fortemente, de uma maneira, vamos dizer, cria uma distorção, né, um viés na decisão que deveria ser técnica e de viabilidade econômica em cada empreendimento. Né? A gente entende que a composição das soluções deve ser decidida a cada situação, a cada empreendimento, e essas questões tributárias elas estão enviesando, estão interferindo de uma maneira não adequada. Fora isso, a gente tem outras questões que envolvem legislação em vários níveis, né, em várias esferas, que se referem aos modelos de contratação, licitação de obras, né, com recursos públicos. Elas têm que contemplar, pelo que até a professora Doris já mostrou, quantas possibilidades, né, a gente começa a ter de composições, e aí a gente vai ter agentes diferentes envolvidos no processo, a gente tem partes das obras que vão ser feitas por estruturas industriais, empresas que têm outra característica, que não mais só de construtora. A gente tem questões dos prazos que vão mudar, vão interferir, a parte executada on e off-site, as tecnologias inovadoras, como que você trata isso num modelo de licitação, que muitas vezes restringe, né, como que, com recurso público, você pode ter algum tipo de segurança para contratar algo que está inovador ainda, como que se garante, como se avalia. Rastreabilidade entra aí também, porque a gente vai estar produzindo alguma coisa lá fora que vai servir àquela obra, como é que eu garanto que o que eu contratei é efetivamente o que chegou em canteiro. Eu preciso trabalhar isso, esses critérios e tecnologias que permitam isso. Requisitos de qualidade, conformidade técnica, desempenho e sustentabilidade é o que, na verdade, tem que começar a ser considerados quando se contrata, para dar flexibilidade para que as soluções sejam compostas e que a visão seja mais global. Eu quero a qualidade daquilo que vai ser entregue, eu quero conformidade técnica do que está sendo trazido, eu quero o desempenho da edificação, sustentabilidade do processo, e aí sim eu abro a possibilidade para soluções inovadoras e composições e agentes diferentes compondo isso. E os modelos de financiamento. Também nós precisamos adequar os novos fluxos de caixa, porque a gente acaba produzindo coisas em paralelo, em lugares diferentes, fora de canteiro. A coisa muda totalmente. Você reduz os prazos de entrega final, você tem também as questões de formas de medição para a liberação dos recursos, também precisa ser adequada, porque você começa a ter produção em vários locais ao mesmo tempo. E como é que você mede tudo isso, e não mais aquele modelo tradicional, medir só aquilo que é avanço em canteiro.
Então, tudo isso envolve legislação nas várias esferas, e a gente precisa começar a organizar tudo isso e avaliar tudo isso em conjunto. O que eu queria mostrar aqui para vocês, rapidamente, que a gente vem trabalhando nisso, na verdade, o setor aqui, Abramate, CEBIC, uma série de outras entidades, academia, todos os agentes aí, desde 2009, tem coisas relevantes que vêm acontecendo, discussões na época da política de desenvolvimento produtivo, o PIT, que foi uma iniciativa fantástica da CEBIC, em 2009, que era o Programa de Inovação Tecnológica, e tocou fortemente em vários aspectos que hoje a gente vem debatendo. Em 2013, a gente publicou, aqui foi um trabalho coordenado também dentro do PIT, a Abramate coordenou com a participação da CEBIC, o Instituto Aço Brasil, a ABSIC, a Drywall e também... desculpe, acho que eu esqueci alguém. Oi? E aí a FGV que realizou para nós esse estudo, e já em 2013 se comprovava essa questão da tributação. Então, a gente tem publicado ali estudos de caso que já mostram que fazer dentro e fora de canteiro, a gente tem uma falta de isonomia e um desfavorecimento à adoção de soluções industrializadas. Então, a gente tem isso discutido, quantificado desde aquela época. A gente teve um trabalho também importantíssimo voltado à questão da discussão dos conceitos e da formatação de conteúdos para treinamento até de quem contrata a construção industrializada, que foi o Manual da Construção Industrializada, que a BDI conduziu, e nós publicamos em 2015, virou uma referência. Paralelamente, eu pus aí alguns estudos no âmbito da Fiesp, os Construbusiness de vários anos, que também a gente acompanhou e que a gente colocou como pleito a questão da isonomia tributária. Aí a gente tem o Construção 2030, que começou pela CEBIC também lá em 2018 e que hoje está sendo revisto, e nós vamos ter palestras aqui, em que também a gente debateu amplamente com o setor a demanda por avançar em produtividade, em soluções tecnológicas mais avançadas. Em 2018, a gente teve a formação da Mesa Executiva da Construção, em que a gente levou, né, essa discussão junto ao governo, quando tinha assumido o Ministério da Economia, produzimos um folder para chamar a atenção dos benefícios e das barreiras em relação à industrialização, e dali saiu um edital que resultou no projeto Construa Brasil, né, em que também várias entidades, CEBIC, Abramate, todo mundo aqui, o meio acadêmico, participou ativamente, com 9 metas, né, e várias ações, e que hoje teve continuidade dentro do MDIC, isso começou lá no Ministério da Economia, em que a gente tratou de 3 eixos, desburocratização, digitalização e industrialização, voltados exatamente a discutir o que é necessário para a gente avançar em produtividade e competitividade do setor. E dentro de industrialização, a gente trabalhou o tema da coordenação modular, que a professora Doris mencionou. Dentro da Meta 9, que eu tive a oportunidade de coordenar, a gente teve uma discussão de planejamento estratégico para estimular a construção industrializada. Foram realizados estudos com propostas sobre tributação, financiamento e modelos de contratação. Esses estudos a gente entregou para o governo. Até agora, a gente ainda não teve a publicação. No caso do tributação, ele não foi publicado exatamente porque entrou a discussão toda de reforma tributária. Então, aí a professora Ana vai mencionar como isso se casa. Mas ali a gente tem muito trabalho relevante, né, que está disponível para consulta. Vale lembrar também que, em 2022, quando a gente estava trabalhando lá no Construa, a gente teve uma iniciativa importante do Sinduscon São Paulo e Asbeia, que foi um manifesto pela construção industrializada. E, esse ano, a gente tem também uma iniciativa importante do grupo da ABC Modular, né, Aliança para a Construção Modular, em que também foi desenvolvido um roadmap, novamente, buscando o que é necessário, quais frentes a gente tem que atacar para realmente a gente conseguir avançar com a industrialização, e, no caso mais específico, a construção modular no Brasil. Na verdade, o que isso quer dizer para vocês todos? Nós estamos trabalhando há muitos anos, tivemos avanços relevantes, mas nós precisamos nos unir fortemente, usar aquilo que foi feito, a gente não pode ficar reinventando, né, coisas, e vamos avançar em conjunto, porque eu acho que só se a gente alinhar realmente os membros aqui, né, presentes, e os interessados nesse tema, junto ao governo, a gente poder fazer realmente isso tudo acontecer.
né? Então, fica aí como uma referência. Desculpe o meu, né? A história, eu estou acompanhando isso pessoalmente, aí, desde essas origens. A gente está há muito tempo no setor, alguns colegas também estão aqui. Então, é isso, era mais para chamar a atenção para que a Ana possa falar um pouco mais de tributação. Muito obrigado, Laura. Você vê, né, uma discussão antiga, a gente está aí brigando com isso, né, batendo cabeça em relação à possibilidade de industrialização. Eu ouso dizer, antes de passar a palavra para a Ana, que o setor quer industrializar. Né, Dionísio? Nós precisamos industrializar. Acho que o grande ganho de produtividade que nós teremos, que é tão alcançado, especialmente em momento de falta de mão de obra, e a reforma tem efeito sobre isso, né, Ana? A gente vai falar um pouquinho. A questão da mão de obra na reforma tributária tem efeitos. Isso vai impactar claramente o nosso setor. E, querendo industrializar, eu acho que agora, né, nós teremos, sim, condições para isso. Sabe, Laura, eu quero te agradecer. A gente depois vai conversar também mais um pouquinho sobre isso. Tem algumas questões para falar com você, mas antes tem que passar justamente para a Ana Maria Castelo, né, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, parceiro do setor há muito tempo, do Sinduscom São Paulo, sempre trabalhando com a CEBIC, né, para falar justamente isso, dos efeitos da reforma tributária na industrialização. Então, a palavra é sua, fica à vontade, por favor. Bom, obrigada. Obrigada, Dionísio, pelo convite, né? Parabenizar a CEBIC por essa oportunidade de estarmos discutindo aqui um tema tão relevante que, como a Laura mostrou aqui, já está inserida, né, dentro da agenda setorial já há bastante tempo. Então, fui instigada aqui a falar sobre a relação, a reforma tributária e industrialização, mas eu vou dar um passo antes, né? E se colocarem minha apresentação aqui, eu vou... Aqui? Então tá bom, obrigada. Bom, vou dar um passo atrás, que é, né, fazer a pergunta que é o quão industrializado já está o setor. Na verdade, até a resposta pode ser intuitiva, porque na maior cidade do país, que vive hoje, né, um movimento de crescimento no mercado imobiliário, que acho que é ímpar, né? Basta a gente andar pelas ruas da cidade para a gente ver os canteiros de obras. E, se a gente entrar nesses canteiros, mesmo das empresas que são melhores posicionadas, a gente vai ver um processo essencialmente artesanal, ainda, né? Houve muitos avanços, mas a gente ainda vê que o processo, a mão de obra ainda é algo muito presente, mostrando o quão ainda, né, o processo de industrialização precisa avançar. Mas a discussão dentro da academia que segue, qual o critério que a gente deve, né, definir, né, a régua, o que é industrialização no setor? Bom, para ter um perfil, sem a gente entrar no mérito dessa discussão que a professora Doris trouxe aqui para a gente, que acho que é algo muito importante, mas, numa pesquisa qualitativa, a gente não consegue ter essa profundidade. Nós fizemos, através da sondagem da construção, realizada mensalmente pelo FGV-IBRE, nós introduzimos um quesito especial para ter ideia do nível de industrialização do setor da construção. E o resultado, na verdade, apenas confirmou essa nossa intuição, né? Qual o grau de industrialização da construção civil brasileira? Professora, sem entrar no mérito lá de toda essa discussão qualitativa, que acho que é muito relevante, que acho que a gente pode avançar, mas, no primeiro momento, a ideia foi realmente ter esse retrato inicial que permitisse a gente, né, ter esse parâmetro aí para começar a discussão. Então, a pesquisa mostrou, né, que menos de 35% das empresas disseram que utilizam processos industrializados. Tá? Obviamente, essa participação ela difere entre os segmentos, ela está sendo maior no segmento de construção não residencial, né, que tem a ver com aquelas razões que a Laura mencionou, modelo de financiamento, né? Mas, de qualquer maneira, são números baixos, mas isso não reflete o quanto que as obras são industrializadas, porque, na hora que a gente fez a pergunta, quanto por cento das obras utilizam
processos industrializados, o número veio ainda mais baixo, né? Ou seja, quase 60% das empresas usam, no máximo, processos industrializados em 25% das suas obras. Ou seja, no final, na hora que a gente verifica efetivamente, a gente tem menos de 10% de industrialização das obras da construção. Então, isso confirma, né, essa intuição que a gente tem, simplesmente, que é visual até. Isso dá um parâmetro para a gente importante. Claro que, à luz até de toda essa discussão que a gente fez inicial, a gente pretende ainda aprofundar essa discussão, né? Estamos aqui numa parceria com as entidades, onde a gente deve aprofundar essa pesquisa, essa sondagem, onde a gente vai ter um retrato mais apurado ainda dessa utilização de processo industrializado pelas empresas da construção. Mas, hoje, é esse o retrato inicial que nós temos, e é indiscutível que a gente precisa avançar. Como a Laura mencionou, né, no painel anterior, a questão tributária é um dos pontos, né, que tem atuado de forma a dificultar esse processo de industrialização. E aí, justamente, vem a questão, né, a reforma tributária vai remover o viés tributário que a Laura mencionou, né, o fato de você ter uma tributação diferente se você tem a produção in-site ou off-site. Quer dizer, a reforma tributária vai resolver? Então, o que, em princípio, nós temos, né? A reforma tributária, na forma como ela foi configurada, né, ela vai abranger um conjunto de tributos que são importantes nessa formação do viés tributário, ISS e ICMS. Né? Portanto, teria, em potencial, a capacidade de fato, gerar uma isonomia tributária. Tá? A questão é, né, que a gente tem que pensar não apenas nas vantagens, né, no avanço importante do conflito ICMS, né, mas em duas questões que são muito importantes. Primeiro, o tributo, a lógica dele é que ele incide sobre o consumidor final. Então, é o preço do produto da construção, tá certo, que vai aumentar ou diminuir conforme o resultado dessa reforma. E isso é muito importante se a gente pensar no perfil da nossa demanda, né, que está muito concentrada nas faixas de menor renda. Não por acaso nós temos um programa habitacional justamente que pretende, né, atender a parcela relevante da nossa demanda, que é de baixa renda. Então, o produto final não pode aumentar, porque se ele aumentar, ou seja, se a carga tributária aumentar, esse produto final vai aumentar, vai encarecer, com isso nós vamos excluir mais gente do acesso à habitação. Então, esse é um ponto muito importante. E, quando a gente pensa na reforma tributária, a gente tem que pensar nessa lógica. A reforma tributária, quando a gente fala de carga tributária, é se o produto final vai encarecer ou não. Porque, no final de contas, para as empresas que vão vender, quando a gente está pensando no mercado imobiliário, para esse consumidor de baixa renda, esse produto não pode encarecer. Né? Ou a gente vai precisar de muito mais subsídio para dar conta dessa nossa demanda. Uma outra questão muito importante, quando a gente pensa na reforma tributária, é a longa transição. Tá certo? Então, nós vamos conviver, por algum tempo, com dois sistemas. Ainda com esse sistema que traz um viés tributário, tá, com um novo sistema. E isso é uma questão importante, porque assim, uma das grandes questões dentro do atual quadro, né, que nós temos é justamente o custo de conformidade que se tem. Então, houve um relativo consenso da nossa sociedade em prol da aprovação da reforma tributária. Mas a construção é um setor que tem uma especificidade importante. Ele, hoje, né, relativamente a outros setores, ele tem um sistema mais simplificado e uma carga tributária inferior à média. Tá? Então, a reforma tributária vem alardeando que ela deve ser neutra do ponto de vista da arrecadação. Se ela vai ser neutra do ponto de vista da arrecadação, significa que quem está acima vem para a média, quem está abaixo vem para a média.
E a construção é um setor, hoje, que está abaixo da média. Tá? Essa é uma questão de atenção. A gente vai entrar agora nessa longa transição, anterior à transição da própria implantação do processo, um processo demorado de discussão da regulamentação. O próprio presidente da Câmara já falou, a discussão da regulamentação vai levar mais tempo do que a discussão da própria reforma tributária. Então, vai ser realmente um período onde vamos ter a oportunidade de discutirmos aí a cara, né, que o sistema final vai ter para a sociedade e, particularmente, para um setor que representa, por definição, o investimento, né, onde inclusão ou exclusão é que pode ser o resultado dessa reforma. Há muitas questões, então, que estão aí pendentes. A construção foi destacada, né, já nessa primeira etapa, na aprovação da reforma tributária, como um setor que terá um tratamento diferenciado, não necessariamente favorável. Terá um tratamento diferenciado. Que tratamento é esse que vai resultar em maior ou menor alíquota? Vamos ter aí uma discussão onde precisamos pensar realmente a cara, né, que nós queremos dar, né, no final de contas, para esse setor. E aí entra não só o preço do produto final, mas também essa necessidade de modernizar. Hoje, 2 segundos, ai, meu Deus do céu. Hoje, a CEBIC teve a oportunidade de lançar um trabalho que nós tivemos a oportunidade de participar, junto com o professor Robson, onde a gente fez uma estimativa das necessidades de recursos para eliminar o déficit habitacional. Achei interessante a palavra que o presidente, né, da CEBIC, o Renato, falou. Se num passe de mágica tivéssemos o recurso necessário para acabar com o déficit, nós precisaríamos de 950 bilhões de reais. Com um passe de mágica, nós precisaríamos um passe de mágica para ter o dinheiro, para ter o recurso humano e para ter os insumos necessários. Hoje, crescendo ao ritmo que temos crescido nos últimos anos, a mão de obra já está sendo colocada como uma limitação ao crescimento do setor. Então, aumentar a produtividade significa modernizar e industrializar. Isso passa por uma discussão muito ampla. A reforma tributária, sem dúvida, vai estar no cerne dessa discussão. Mas, como a própria Laura mostrou, não é apenas isso. Temos outras questões também, como o modelo de financiamento, a questão das licitações, né, e a própria qualificação da mão de obra. Tá? Então, são muitas questões, mas o lado positivo, e acho que, né, que vale destacar novamente, quer dizer, esse evento justamente mostra a importância dessa pauta, já inserida na agenda, como já há algum tempo a gente vem discutindo isso, mas também a pesquisa, a sondagem da FGV mostra o quanto ainda temos que avançar nessa pauta. Desculpa por ter avançado o tempo. Obrigado, Ana. Vocês têm o tempo que quiser, a gente que não tem. A gente, assim, enquanto evento e tudo mais, mas seria uma alegria, com certeza, ouvi-las a tarde inteira, né? Nós temos assunto para isso, o tema é denso, o tema é cativo, né? Ele é cativante ao ponto da gente tentar entender o que pode acontecer, porque né, antes, só lembrando aqui, quem tiver perguntas a fazer, fiquem à vontade, aí passou o papel, passa para as meninas aí que elas trazem para mim, mas, enquanto isso, eu vou acelerar o processo aqui, já provocando as debatedoras, né, que igual eu falei, é um desejo do setor industrializar. A gente vê muito aí, né, igual esses dias saiu a fábrica da subsidiária ou da empresa da MRV lá nos Estados Unidos, na Flórida, né, toda robotizada. De lá saíam as paredes, os telhados, todos os sistemas hidráulicos, elétricos, tudo pronto. E, muitas vezes, esse produto, vamos falar assim, né, a casa se transforma num produto final. E ele é entregue pronto. Então, acho que eu acrescentaria, além desses entraves que nós temos, regulatórios, de legislação, contratuais e os tributários, os logísticos. Né? Imagina eu fabricar uma casa e entregar. Quantos caminhões eu vou precisar ter se eu tiver uma fábrica de casas?
Como é que nós vamos usar a infraestrutura de transportes brasileira, né, para entregar aquilo que a gente está prometendo ou querendo entregar, né? Mas eu queria começar a passar aqui, professora Doris, né, sobre essa questão de que a industrialização não considera apenas o local, mas a tecnologia, igual você falou, né? Porque a gente tem muito aqui esse conceito de que o off-site, o in-site, a Laura até comentou sobre isso, né? O off-site e o in-site é o que determinante para a tributação, né, no setor da construção. Como é que assim, a academia vê, como é que pensa em relação a essa tecnologia, esse método, né? Como você disse lá, a diferença, eu não sou técnico, sou advogado, viu? Então, você me corrige e me fala, por favor, onde é que deve chegar. Mas como isso pode influenciar, eventualmente, né, a questão da mão de obra? Eu estou indo um pouco até além da questão da tributação, porque nós estamos falando que, no final das contas, o que nos interessa é você dar produtividade ao nosso setor. E um dos entraves da produtividade é a tributação, o outro é a mão de obra, que inclui a tributação sobre a mão de obra, que é caríssimo hoje. Então, se nós estamos falando de tecnologia, né, que tipo de tecnologia hoje poderia ser considerada para fins de determinação de que aquele sistema ou aquela obra é industrializada? Vamos pensar assim um pouco fora. Dá uns exemplos para a gente, por favor, para pensar na questão tributária. Então, é difícil dar exemplo, porque a gente entende, como academia, que o setor precisa ser industrializado, né? A gente precisa da industrialização. Quando a gente começou a trabalhar com a norma de coordenação modular, a grande preocupação nossa era que a gente conseguisse incluir a maior parte do nosso setor e que o nosso setor pudesse, aos poucos, conseguir ir passando por essa transição. Então, trabalhamos muito com a palavra flexibilidade. A gente tinha uma norma anterior, que era uma norma que trabalhava basicamente com componentes, e nós passamos a trabalhar, então, com componentes, elementos e sistemas. A gente aumentou o tamanho desse nosso objeto, até pensando na construção modular, né? Ou a construção painelizada ou tridimensional, 3D, a gente consegue enxergar mais facilmente que ela é uma construção industrializada, né? Mas, então, assim, voltando à tua pergunta, quais são as tecnologias? As clássicas, que a gente sempre fala de construção industrializada e que já vem há muito tempo, são os pré-fabricados, a construção wood frame, o steel frame. A gente tem construção modular, que é uma construção híbrida, que tem uma parte em aço, outra parte que pode ser a vedação de vários sistemas construtivos, inclusive com pisos em concreto pré-fabricado, nesse mesmo módulo. A gente pode ter, por exemplo, exemplos dos países nórdicos, né? Lá eles trabalham muito com madeira. Então, a madeira engenheirada, ela vem fortemente aí dentro da parte da construção industrializada. Enfim, a gente tem uma gama muito grande, né, de tecnologias. Trouxe aí alguns exemplos. Dentro da apresentação, eu tentei trazer uma ou duas imagens ali que também pudessem relacionar isso. Agora nós vamos revezar o microfone, né? Inclusive, considerando essas tecnologias, né, Laura, como é que vai ficar, então, a cadeia nos materiais de construção? Porque a gente está mudando, a gente mudaria, inclusive. Nós estamos acostumados a comprar tijolo, cimento. Aí tem até uma questão interessante. Nós temos produtos semi-elaborados também, dentro do nosso conceito industrial hoje, que a gente adquire, que eu não sei como é que eles ficariam dentro desse novo modelo industrializado da construção. Vou continuar comprando areia, vou continuar comprando brita, aplicando esse tipo de material na obra, ou eu vou já comprar o sistema, a tecnologia, o que for, né? Como é que funcionaria? Mas dentro eu falo assim, dentro da cadeia de materiais de construção hoje, eu acho que até o conceito de material de construção vai mudar, né? A gente vai trabalhar com produtos mais elaborados, não semi-elaborados, que hoje são base da nossa indústria. Nós vamos trabalhar com produtos com uma tecnologia mais trabalhada, vamos dizer assim. A gente vai comprar um produto semi-pronto. E a tendência é que nos tornemos montadores, de fato, né? E aí a gente pensa como é que vai, eu chamo muito isso nos debates lá no Conjur, no Conselho Jurídico, de meio da cadeia.
Como é que o meio da cadeia vai trabalhar, sabe, Ana? Porque uma das preocupações que a gente tem, que você colocou na regulamentação da reforma tributária, é que a gente, para não aumentar o preço do imóvel, do produto, da construção, a gente preocupa demais com a ponta, eventualmente uma alíquota diferenciada, uma base menor, alguma coisa assim. Só que, se houver influência da reforma tributária no custo dos materiais, que eu chamo de meio da cadeia, aquele ganho, entre aspas, que a gente tem lá na frente, a gente perde no custo. Né? A gente perde no custo. E a gente sabe também, aí eu acho que na sequência, a Ana pode comentar, por favor, né? A gente viu que em alguns países que implementaram o IVA recentemente, na Índia, na Nova Zelândia, alguns outros, né, houve impacto na formação dos preços relativos dos insumos, na fixação. É natural que isso aconteça, você está mudando o sistema. Né? Então, acho que um cuidado interessante que a gente precisa ter nisso, o meio da cadeia. E eu queria saber, o meio da cadeia, materiais de construção, como é que pensa nesse sentido? Eu vou mudar o perfil, não só da construtora para a montadora, mas talvez até do fornecedor de material de construção, para uma indústria também de alguns sistemas, de algumas tecnologias que serão aplicáveis ao nosso setor. Né? Essa é uma questão muito interessante, eu já parei para pensar nisso e tenho observado muito, né, como é que isso está acontecendo. Bom, em primeiro lugar, tudo vai conviver ao mesmo tempo. Vamos lá, Brasil é grande, temos várias realidades, acho que a gente vai continuar tendo a construção convencional, e vai ter situações, como eu disse, cada empreendimento é que vai mandar até na viabilidade logística, etc, etc. Então, assim, essa ideia de que tudo vai migrar para o novo modelo e não teremos mais a vida anterior. Não, nós vamos viver tudo ao mesmo tempo. Tem que lembrar também que a gente vai continuar tendo a produção de componentes isoladamente, porque a gente tem a demanda ao longo do ciclo de vida do empreendimento, por manutenção, por substituição, por tudo isso. Então, isso continua acontecendo, né? A venda dos componentes e tal. Mas se a gente pensar, ok, hoje a indústria que fabrica só componentes, coloca na revenda, ou vende direto, ou não, seja por qual canal for, chega na construtora que começa tudo aquilo do zero, realmente hoje a gente tem novos desafios e novas oportunidades. Porque, como a professora falou, a gente pode industrializar. Você está industrializando no nível componente, otimizando toda a tua operação dentro de fábrica, portas adentro, a gente tem coisas avançadíssimas, robotizadas, tecnologias, nas nossas associadas, já tive a oportunidade de visitar, é fantástico. A hora que a gente sai ali, o que a gente tem que entregar? Aí tem a possibilidade da industrialização do componente, ou do elemento, né, ou já do sistema. E aí, como a gente enxerga é que vão surgir novas oportunidades, talvez novos agentes e novos papéis dos atuais agentes nessa cadeia. A gente pode ter uma expansão do papel da indústria de componente para uma indústria que vai integrar esses itens e vai entregar já alguma coisa na forma de elemento, ou você pode ter um outro agente que entra nesse meio tempo entre a construtora e a indústria de componente, por exemplo, o montador de kits. Pode ser uma empresa com outra característica que vai se especializar na pré-montagem para entregar para as obras. E não é mais a indústria e não é mais a construtora que vai receber aquilo tudo solto. A gente pode ter instaladores que se adaptem a isso, a gente pode ter situações em que a indústria tem uma parcela importante de supervisão disso em relação com a sua marca. Por exemplo, as indústrias de aço começaram a fornecer o aço cortado e pré-dobrado e cortado, né, cortado e pré-dobrado para as obras sob demanda, já diferente. O que é isso? Elas desenvolveram, em alguns casos, vamos dizer, empresas que elas coordenam, que elas entregam e que entregam lá na obra, ou seja, tem um outro agente aí no meio. Isso é uma oportunidade também. Agora, até que ponto isso se equaciona depois com a questão tributária, a gente vai ter que avaliar. E vai ter que pensar. Então, assim, você tem, de um lado, o desafio técnico, o desafio do formato do negócio, do que é o seu core business. É só produzir componente e, daí para frente, eu entrego, alguém resolve a pré-montagem, a integração, ou eu vou entregar a casa pronta? Pode ser uma opção de um fabricante avançar nessa direção na cadeia produtiva. Exato, agora flexibiliza tudo isso e podem surgir vários outros agentes. Eu digo que a gente está no momento de oportunidade de novos negócios, novas formatações de negócio. Você pode ter outras figuras aí no meio para agregar esse serviço, essa pré-montagem, essa entrega, essa embalagem, essa logística, porque você pode, eventualmente, precisar de componentes que são fabricados em lugares diferentes para montar aquele elemento que vai chegar lá no canteiro.
Quando a gente pensa em vedações, quando a gente pensa na parte de kits hidráulicos, porque a gente pensando em estrutura e simplesmente fachadas e tal é uma coisa, mas você fala num banheiro pronto, por exemplo, você já está falando num 3D complexo. Vamos dizer, um ambiente dentro daquela construção, mas ele precisou de revestimento de metal, de louça, da vedação, de tudo isso. Você não vai sair disso de um fabricante especializado em louça ou especializado em revestimento cerâmico. Você vai precisar de alguém fazendo a integração. Então, assim, eu acho que tem milhões de possibilidades, nós vamos conviver com tudo isso junto. E nós vamos ter que... Aí o mercado está aberto, né, para quem for competente e aquilo que se diferenciar e se viabilizar, né, porque aí vem. Tá? Então, assim, a minha visão é mais para complicar, mas, ao mesmo tempo, para dizer, nós somos otimistas. Eu acho que vai ter várias opções aí. Eu acho que, de fato, vai ser um novo modelo. Né? Eu ouso dizer que até uma revolução. O fabricante do material de construção ele vai se tornar não só fabricante, mas um prestador de serviço, entre aspas. Ele vai, né? Pode ser também, pode ser. Mas para ele vai ser interessante ter esse alguém de confiança, igual nós falamos, para garantir a qualidade do produto, né? Para não ter problema nesse sentido. Aí você coloca um outro componente, inclusive tributário, aí, que é o terceiro contratado, né, a concessionária igual a concessionária de veículos, para que ela possa prestar o serviço. Né? O modelo de contratação, os modelos têm que ser, eu acho que a palavra flexibilidade é o segredo. Porque a hora que eu vou contratar, como é que vai configurar, quem é que vai entregar essa obra? Eu tenho, de um lado, a construtora, que vai coordenar, vai montar, vai estar entregando aquele edifício, mas e atrás dela? Quem é que está? Qual é o peso de cada um desses outros agentes que vão participar do processo? Quem vai industrializar a estrutura? Quem vai industrializar outras partes? Como é que isso vai acontecer? E cada empreendimento vai ter uma história. Cada empresa vai ter sua história. A MRV, que você comentou, ela está hoje trabalhando tudo isso, né, lá fora e tem uma visão. Mas nem todas as incorporadoras e construtoras também terão essa postura. Assim como os fabricantes talvez não tenham. Eu acho que uma questão muito importante é a gente pensar o seguinte, que até derrubando a falácia de neutralidade da reforma. Quer dizer, olha, quando está se falando de neutralidade, estamos falando unicamente do ponto de vista arrecadatório. Tá certo? Porque ela vai promover uma mudança de preços relativos. E aí a gente ainda não tem a noção exata dessa mudança. Tá? Então, hoje, quando a gente faz simulações de impacto, por exemplo, olha, qual o impacto de uma possível alíquota de 26% sobre o produto final? A gente está considerando, tá, que os preços vão se manter, e eles podem não se manter. E, se eles mudarem, isso provoca mudanças, né, importantes, quer dizer, mudanças de preços relativos são sinalizações importantes em vários sentidos, né, no sentido de que você vai mudar processos, né, então, tudo isso vai ter um efeito que hoje é difícil de mencionar. Tá? De qualquer maneira, assim, o que a gente tem claro, né, a perspectiva, a gente tem que pensar, o IBS é um imposto que vai incidir sobre o comprador do imóvel. Claro, você pode pensar, no meio, vai caber a decisão da construtora repassar ou não um eventual aumento de preço de insumos ou de tributação que ela tenha. Tá certo? Quer dizer, vai depender do produto que ela esteja oferecendo, a média, alta renda, baixa renda, se tem uma linha do programa especial que vai ser reajustado em função de um eventual aumento de preço. Quer dizer, todas são questões, né, que tornam difícil a gente pensar exatamente a configuração. Seja como for, eu acho que assim, um ponto que é fundamental, acho que em toda a discussão, né, de fato, acho que a gente tem uma oportunidade,
tá? com a reforma tributária, de trazer realmente essa discussão da modernização e da industrialização, eliminando um viés importante. Embora, volto a falar, né, lembrar o que a própria Laura colocou. Não se esgota, a questão tributária não esgota a questão da industrialização. É um ponto muito importante. A própria Laura falou, né, da questão da diversidade da construção civil nesse país. Né? Então, a gente sabe que uma coisa é você ter algumas grandes empresas, médias e grandes empresas, né, que já estão, inclusive, mais avançadas nesse processo, serem induzidas a acelerar o processo, e outra, a gente está falando de muitas pequenas empresas, né, que têm, inclusive, dificuldades do ponto de vista de gestão. Então, se não é só a qualificação da mão de obra, é a qualificação do próprio gestor, porque a gente tem muitos pequenos empresários, né, que vão, para entrar nesse processo de modernização, né, precisam também uma, digamos, mudança de mentalidade. É uma revolução, gente, isso que importa. É uma revolução. A gente não, e toda revolução a gente tem que ver os efeitos dela à medida que ela vai acontecendo, né? Eu queria, partindo para o final, gente, mesmo, só para a gente passar 2 perguntas do público, se tiver, para as palestrantes, quiserem falar alguma coisa, fazer algum comentário, para que a gente possa partir para o encerramento. Alguém? Essa matéria é difícil, né? É difícil. Tributação é um negócio complicado, efeitos da tributação é um negócio complicado. A Ana Castelo falou sobre a questão dos preços, né? O efeito nos preços é importantíssimo. Você pode, só pela questão tributária, você pode mudar a faixa do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Você pode mudar a análise de crédito do comprador, né? Em relação só pela mudança tributária. Se a gente aplicar a reforma tributária do jeito que ela está hoje, pura e simplesmente como se fosse um setor comum, geral, na regra geral, como todos, né, nós teremos um impacto no preço final. E esse impacto, no nosso setor, ele tem um significado muito grande em relação a mercado. Né? E não só a mercado, que eu falo mercado comercial, vamos falar assim, mas a própria aplicação dos programas sociais. Né? Nós estamos falando que a gente tira, se mudar o preço, a gente tira do faixa 1 passa para a faixa 2. E o público do faixa 1 não é o público, não tem a condição de comprar pelo faixa 2. Como é que a gente faz? Né? Vai aumentar o subsídio? Exatamente. Né? Vai ser essa a solução, mais dinheiro público no programa? Né? Gente, como nós partimos para o final, eu quero agradecer, né, a professora Doris, Laura, Ana Maria Castelo, pelas conversas. Igual eu falei, a gente ficaria aqui conversando o dia inteiro, nós temos coisa para caramba para falar, tem muito assunto, né, mas eu acho que a gente já conseguiu colocar na cabeça aqui de todos pelo menos uma semente de curiosidade em relação aos efeitos tributários que teremos no nosso setor aí, porque a reforma está aí, está sendo discutida, vai ser mais longa, mais curta, a gente não sabe, nós estamos em um ano de eleição, tem muita coisa para acontecer, né, mas, como eu disse, é uma revolução. Nós estamos, é uma reforma, né? Nós, do setor da construção, sabe exatamente o que significa isso. Você mudar o que era para um novo, né? Uma nova apresentação, uma nova finalidade, um novo sistema. O sistema tributário de 5 tributos vão virar 3, sendo que 2, o IVA-DU, e nós nem chegamos a falar do imposto seletivo aqui. Né? Não vamos falar dele, não, porque se a gente falar de imposto seletivo em construção em madeira, a própria brita, areia, a gente pode ter algum tipo de impacto aí que tem mais efeitos do que nós estamos pensando. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Continuem nos nossos painéis.